Vamos agora para o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes querem devolver o protagonismo ao Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Assunto para ele, Rodrigo Viga, que chega ao vivo. Oi, Viga, boa noite. Um encontro com o ministro Márcio França já está agendado. Quais propostas devem ser levadas ao governo federal, hein? Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Data e hora marcada nesta terça-feira. Os dois principais representantes aqui do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro, vão estar em Brasília, na capital federal, para se reunir com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. E eles andaram subindo um pouco o tom nas cobranças, começaram a pressionar de forma mais firme, de forma mais contundente, o governo federal para uma solução em torno do sucateado, segundo eles, o esvaziado Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Ao longo desses últimos anos, Lívia, espectadores internautas da Jovem Pan, esse protagonismo ficou com o aeroporto Santos Dumont, que é gerido e administrado integralmente pela Infraero. Chegou até a ser colocado, ser listado naquele sétimo certame, naquela sétima rodada, mas em cima da hora foi retirado por conta já dos problemas envolvendo o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Ao passo que o aeroporto do Galeão, que foi concessionado no governo Dilma, em 2013, um ágio gigantesco, pago pelaquela construtora Odebrecht e outros do grupo, por 19 bilhões de reais, vem só esvaziado, vem só perdendo voos, passageiros e movimentação. Para que você tenha uma ideia, Lívia, o aeroporto do Galeão, que é enorme, tem a capacidade para 37 milhões de passageiros, no ano passado movimentou menos de 6 milhões de pessoas. Ao passo, o aeroporto Santos Dumont, aqui pertinho, mais enxuto, mais acanhado, movimentou 10 milhões de pessoas, inclusive assim, da sua capacidade, além da sua capacidade, segundo as autoridades aqui no Rio de Janeiro. Na visão de prefeito e governador, está havendo uma chamada canibalização do Galeão por conta desse aumento de protagonismo do aeroporto Santos Dumont. E isso precisa cessar, precisa parar, e uma medida urgente é necessária, precisa ser tomada. Prefeitura e governo do estado do Rio de Janeiro deram a entender que já estão cansados de muita conversa, de muito debate. Essas tratativas começaram há 1 ano e meio. É hora agora de se tomar uma decisão em prol do Galeão e também que seja benéfica ao aeroporto Santos Dumont. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chegou a dizer nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que pode usar a força, ou seja, medidas legais poderão ser adotadas caso o governo federal não consiga fazer aquilo que prefeitura e estado querem, principalmente reduzir a movimentação, a capacidade, o giro de pessoas no terminal da região central do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. Vamos ouvir o governador do estado. O Galeão passa hoje por um ciclo vicioso. Por isso ele tem tarifas altas, por isso ninguém quer ir para lá. E a estrutura fica sendo ruim. Quando você transforma isso num ciclo virtuoso, a tendência é ele crescendo, diminuindo a tarifa, sendo mais atrativo e todo mundo voltar para lá. Prefeitura e governo do estado do Rio de Janeiro falam a mesma língua, estão na mesma direção. Admitem até reduzir impostos, ISS, no caso da prefeitura, e ICMS, no caso do governo do estado do Rio de Janeiro, para fomentar lojas, estabelecimentos comerciais, voos, mais empresas aéreas no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Defendem, prefeitura e governo do estado do Rio de Janeiro, viu, Lívia, o que eles chamam de multiterminais ou multi-aeroportos, ou seja, que no futuro haja apenas um único gestor administrando tanto Santos Dumont quanto o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Por quê? Porque hoje há uma concorrência entre os dois. O prefeito e o governador entendem que os dois terminais têm de ser complementares, ou seja, um ajudando o outro e não um tirando passageiro do outro, um canibalizando o outro. Vamos ouvir o prefeito da cidade. O Galeão exige uma atenção e, por exemplo, a condução de companhias aéreas para que aqui se instalem, né, para aqui tragam mais voos. Decisões, por exemplo, de o Correios trazer o seu hub de cargas também para o Rio de Janeiro. São questões estratégicas. Há um conjunto de medidas que dependem basicamente do ente nacional, menos do Estado, menos da Prefeitura. Existe uma boa vontade de todas as partes, o difícil é encontrar um modelo, uma solução, Lívia. Agora, por aqui nos bastidores do Rio de Janeiro dizem o seguinte: se o governo federal não se manifestar, não apresentar um modelo ou uma solução, algumas medidas legais podem ser adotadas.
E na base da canetada, a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro reduzia a movimentação no Santos Dumont, alegando inclusive motivo de segurança, porque o aeroporto está operando acima de sua capacidade, que é de 9, 10 milhões no ano passado, mais de 10 milhões de passageiros, segundo cálculos cariocas e fluminenses, viu, Lívia? Obrigada pelas informações. Rodrigo Viga, bom trabalho aí para você. De carioca para carioca, Roberto Mota, quero te ouvir a respeito dessa questão que envolve quase que uma força-tarefa entre Estado e Prefeitura para ajudar o Galeão. Você que é daí, é muito visível a diferença entre os dois aeroportos. E qual seria a saída mais interessante ou adequada para fomentar o Galeão, mas também, ao mesmo tempo, não desestimular o desenvolvimento do Santos Dumont? Há essa possibilidade no radar de redução de tributos para atrair mais voos e comércio para o Galeão e, no futuro, até ter um único gestor para ambos. Como você se posiciona nessa questão? Eu vou contra o governador, o ministro e o prefeito de uma só vez. Eles querem devolver o protagonismo ao Galeão. Eu acho que faltou consultar a população. Eu vejo muitas vezes essa discussão acontecendo sem a participação do usuário. Falta perguntar ao usuário qual era o aeroporto que você prefere. Eu garanto a você que boa parte da população prefere o aeroporto Santos Dumont. É muito mais conveniente. Ele pode ser menor, mas é o aeroporto que muita gente prefere. Além disso, tem um detalhe que não é pequeno. As vias que levam ao Galeão atravessam algumas das regiões mais perigosas da cidade. Levar ou buscar alguém no Galeão depois de certa hora é uma aventura que muita gente não se arrisca. Tem gente que chega no Galeão de madrugada, prefere dormir no hotel no aeroporto e sair de lá de manhã do que se arriscar a sair no meio da noite. Então não dá para ignorar isso, obrigar o cidadão à força a fazer o que ele não quer. Eu acho que, no mínimo, é caso para uma consulta pública.